A vida na Terra apresenta uma enorme diversidade de formas, soluções e adaptações para a sobrevivência do meio. E claro, podemos dizer que não é fácil definir o que é um ser vivo. E para começarmos o primeiro episódio do Zona Biologia, vamos fazer a seguinte pergunta: o que todos os seres vivos têm em comum? Fala, matos da internet! Antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixe seu like e, claro, me siga nas redes sociais, porque isso não custa nada e é totalmente de graça. É muito complexo definir o que é um ser vivo, mas, para facilitar esse processo, devemos observar esses 3 pontos exclusivos que os seres vivos têm. A primeira delas é saber que todos os seres vivos são complexos. Podemos se notar partes distintas e supor que, em sua composição, por muito mais que um ser vivo pareça ser simples, ele é infinitamente mais complexo do que a matéria inerte. O segundo fator é observar que todos os seres vivos possuem células, sejam uma ou sejam muitas. Espera aí, temos que saber que os vírus são seres acelulares. Por isso que se diz que eles estão no limite entre os seres vivos e a matéria inerte. E o terceiro fator que todos os seres vivos fazem em comum é que eles se nutrem, se reproduzem e, claro, eles se relacionam. E novamente devemos dizer que a matéria inerte não cumpre nenhuma dessas funções. Mas o que é essa matéria inerte? Podemos dizer que existem 2 opções da matéria inerte: a artificial e, claro, a natural. A natural seria basicamente rochas e gases, e a artificial seria uma mesa, a câmera ou simplesmente esse chapéu, esse óculos ou essa roupa. Podem-se distinguir-se diferentes níveis de organização, diversos graus de complexibilidade crescente, desde partículas subatômicas até a biosfera. Os níveis abióticos são os que compartilham a matéria viva e a inerte. Os bióticos são exclusivos da matéria viva. Vamos começar a falar do nível subatômico, que é o primeiro nível abiótico. Está formado por partículas fundamentais que compõem os átomos, que são divididos em 3 setores: prótons, elétrons e os nêutrons. O próton é uma das pequenas partículas que constitui o átomo, que é a menor partícula de um elemento químico. Ficou conhecido como o modelo atômico de Rutherford, sendo considerada a base da teoria atômica. O próton é positivo e sua carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C. Ele se concentra no núcleo de um átomo junto com o nêutron, que é neutro por não possuir carga. O elétron se concentra distribuído à volta dos prótons e dos nêutrons de um átomo, ou seja, na eletrosfera, e sua carga é negativa. A massa do próton e a do nêutron é bem parecida. No entanto, a massa do elétron é bem diferente, considerando que o próton possui centenas de vezes mais massa do que o elétron. A descoberta do elétron foi dada por Thomson, que descobriu que um átomo pode ser divisível. O elétron é uma partícula que constitui o átomo, ou seja, é uma partícula subatômica. A massa do elétron é irrelevante e um pouco chata de ser decorada, então eu vou deixar ela aqui embaixo para vocês. E esse número vem da massa dos prótons e dos nêutrons, o mesmo que 10 elevado a menos 30 kg. Por esse motivo, a massa atômica resulta da soma da massa dos prótons e dos elétrons. O nêutron foi descoberto em 1932. A existência dessa partícula já havia sido sugerida por Ernest Rutherford na década de 20, mas foi o cientista inglês James Chadwick que a comprovou quando estava estudando a radioatividade. E antes de começarmos a falar das fórmulas, vamos primeiro falar do significado de cada letra para que você finalmente possa colocar em prática tudo que você aprendeu nesse vídeo. O A seria o número de massa e o P+, o número de prótons. O N seria os nêutrons e o E seria o elétron. E por último o Z, que seria basicamente o número atômico. A soma de nêutrons e a soma dos prótons resulta no número da massa atômica. Ou seja, A é igual a P mais N. E a partir do resultado da massa atômica, que tem como símbolo a letra A maiúscula, menos o número atômico que é dado pelo símbolo Z, equivale ao número de nêutrons presentes em um átomo. Ou seja, N é igual a A menos Z. Isso porque o número de prótons determina o número atômico. E dando continuidade aos níveis, vamos ao nível subatômico, que é o segundo nível abiótico e é constituído pelos átomos, as unidades mais simples de um elemento químico. Já o nível molecular são moléculas que resultam da união de 2 ou mais átomos, iguais ou diferentes, mediante as ligações químicas.
Nesse nível, há moléculas muito simples. Já o nível celular é o primeiro nível biótico, que compreende as células e seus componentes, que são unidades de matéria viva, capazes de realizar 3 funções vitais: nutrição, relação e reprodução. Há seres vivos que pertencem a esse nível por possuírem apenas uma célula, ou seja, eles são seres unicelulares. A partir daqui, iremos entrar no nível pluricelular, que compreende vários subníveis, como por exemplo o agrupamento de células que realizam conjuntamente uma função, ou os órgãos ou estruturas formadas por vários tecidos, que realizam conjuntamente uma atividade, ou os sistemas, grupos de órgãos responsáveis por uma função complexa, e o próprio organismo, a unidade completa de um ser vivo. O nível de população é o nível mais fácil, é só você lembrar de dinossauros e lembrar-se dos seres humanos. Vocês por acaso já viram se algum dinossauro ou algum ser humano viveram juntos em algum momento de sua vida? Óbvio que não. Ou seja, o nível de população é um conjunto de uma mesma espécie que vive em uma determinada região em um determinado momento. E por último, o nível do ecossistema é um conjunto constituído por um determinado lugar e as populações que nele vivem, relacionando-se entre si com os elementos físicos e químicos da área. O conjunto de ecossistema de toda a Terra constitui a biosfera, o maior nível de organização de vida. E se você chegou até aqui, a partir de agora você consegue definir o que é ou não um ser vivo. Se você gostou desse novo projeto que eu introduzi no canal, deixe seu like aqui para que você possa me incentivar a produzir mais vídeos desse estilo para você. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. E por último, compartilhem esse vídeo com seus amigos. E é isso, galera. Um grande beijo, um abraço, e fui!